Para que eu tô grávida, eu tô sensível. Ai, estraguei tua resposta, mas é porque eu estou... Estragou, não? Emocionei-me. Mas Fala, bonita! Tudo bem contigo? Chegando por aqui para mais um vídeo no canal Mães de Primeira. E hoje com um convidado super especial, o meu marido e papai da Heloíse, Thiago Pereira. Então, seguindo a indicação, a gente está aqui hoje com o pai da Heloíse, amor da minha vida, obrigado por ter aceitado o convite. E conta pra gente, então, como está sendo essa experiência de ser pai de primeira viagem também. Como que você está vendo tudo isso? primeiro que eu estou muito feliz por isso. A gente está muito feliz, né? Desde o momento que a gente soube, porque foi muito preparado, organizado, decidido. A gente estava bem decidido para isso. E eu estou muito feliz. Tem momentos em que eu começo a pensar e dar um pouco de ansiedade, um pouco de apreensão, mas eu posso dizer que eu estou muito feliz, embora a gente não saiba como será depois do nascimento, a nossa nova vida, mas eu tenho certeza que pela decisão a gente vai fazer tudo dar certo. E como a gente sabe hoje que até eu já falei sobre isso em alguns vídeos anteriores, toda decisão ela tem um custo. E, obviamente, como eu sempre digo, a gente não é ingênuo e a gente pensou muito sobre isso antes de tomar essa decisão. A gente sabe que a nossa vida vai mudar completamente, né? Mas é o custo daquilo que a gente decidiu viver juntos, né? Da família que a gente decidiu construir. E como é para você, assim? Você já se sente papai? Porque eu vejo até mesmo para nós, mulheres, isso era uma temática do vídeo que eu até falei com a Tamara, num outro vídeo aqui, tá aqui no canal, se você quiser, volta lá e assiste, tá bem legal a conversa com ela. Que tem algumas mulheres que não se sentem mãe logo ali na concepção e tal, que realmente a ficha demora a cair. Então, para o homem, eu acho que isso é ainda mais demorado, mais difícil, porque afinal de contas, o corpo dele não está mudando, não tem a oscilação do hormônio ali, do humor. Mas você já consegue sentir essa energia? Como é isso para ti? Consigo. E uma das coisas que mais acontece para mim, que eu fico pensando, é quando eu ouço uma criança falar pai ou papai, chamar pai, papai. Aí eu fico pensando assim, nossa, daqui mais, sei lá, um ano e meio vai ser eu ouvindo a Heloísa chamando de papai, que é quando ela já vai estar falando. Então, quando eu ouço hoje uma criança chamando, pai, papai, aí que dá o estalo de novo assim, caramba, eu vou ser pai. Mas se não é isso, assim, você vai no flow do dia a dia ali, fazendo atividades, trabalhando, etc. Daí tem aqueles momentos que eu paro e penso assim, caramba, eu vou ser pai. Aí eu dou uma respirada e penso, uau! Mas isso é uma das coisas que hoje que mais me toca, é ouvir uma criança chamando pai, papai, porque aí eu fico pensando nisso. Ai, estraguei tua resposta, mas é porque eu estou... Estragou, não? Emocionei-me. Mas Eu me emocionei porque eu ouvi falar isso me toca de um jeito diferente. Porque quem conhece um pouquinho da nossa história já sabe, mas a realidade que a gente vive hoje, essa gestação, sermos papai e mamãe, era algo que há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo, algo de papo de um ano, 3, dois, 4 anos atrás, três. inimaginável, impossível. E aí, depois, assim, aproximadamente, assim, um ano atrás, um pouquinho mais, isso realmente tomou forma e tomamos a decisão. E eu lembro de você dizer que você não queria isso de jeito nenhum, e por isso me toca tão profundamente. E eu acho que nesse lugar a gente vai para o ponto do trabalho psicológico e emocional que a gente precisou para chegar aqui. Sem Uhum. esse amadurecimento de ambos os lados, a gente não estaria aqui vivendo esse momento agora.
é como eu vejo. Uhum. Como que você vê isso? Eu vejo assim também, a gente teve que resolver várias questões do passado com nossos pais, porque senão, se a gente não resolver essas questões, não ia, a gente não ia ter decidido ser pai e mãe, não ia decidido Uhum, ter um filho, porque tinha várias questões ali pendentes, e eu acredito que boa parte das pessoas, eu era esse homem que não queria ter filho, que falava que não queria ter, que N coisas, mas eu entendo que isso era parte de um passado lá, por coisas que eu via, que eu havia vivido e havia visto, e que me uhum, deixavam com um sentimento muito ruim, tanto sendo filho e tanto pensando assim como sendo pai, porque eu entendi que era muito mais um medo de repetir aquilo lá ou ver aquilo acontecer de novo e eu sendo o protagonista de uma história muito semelhante, que era o que eu não queria porque eu já tinha sofrido bastante. Então foi esse processo que a gente passou e eu passei, daí eu falo especialmente por mim, de entender esse passado e compreender assim, cara, com o que eu sei, com o que eu tenho de conhecimento hoje e com o que eu posso acessar, eu posso fazer uma realidade completamente diferente porque aquele passado não existe e não define o que vai ser o futuro para mim. porque a gente escolhe fazer diferente todos os dias, né? E algo que eu digo muito nos meus atendimentos como analista corporal, e que era a realidade que a gente vivia, é que duas crianças não constroem nada. Uma menina ferida não pode ser mãe, não pode ser uma esposa. Um menino ferido não pode ser um pai, um bom marido. E eu falo isso de um lugar de olhar a pessoa emocionalmente, porque às vezes ela tem um corpo ali de adulto, ela tem 30, 40 anos, mas ela é um menino ferido. E hoje eu vejo você como um homem maravilhoso, inclusive todos os momentos que a gente tem vivido até aqui, a minha gestação tem sido incrível porque você dá esse suporte, esse carinho, essa atenção. E como que você acha que vai ficar? Assim, você tem, claro, a gente tem uma ideia mínima, mas na prática é outra coisa, né? Como é que você vê o nosso relacionamento a partir daqui? Eu penso o que a gente já falou esses dias sobre cada dia que vai se encaminhando para atividades, tarefas que a gente faz nesse momento que é só a gente e que vai Uhum, ser a última vez a uhum. gente, Só nós. só nós. Aham. E é muito desse lugar, então, às vezes quando a gente acorda e, por exemplo, tá fazendo a leitura ali antes de fazer a nossa atividade física ou algo assim, que eu olho, eu te olho e penso, caraca, Vai mudar. vai mudar, vai ser as últimas vezes, ou que eu tô trabalhando por horas seguidas e você tem que muitas vezes me chamar, assim, me trazer de volta ali da imersão do trabalho, e daí eu penso assim, poxa, isso também é uma coisa que aí vai ter que ser ajustado também, mas não tem como, mesmo quando a gente ouve alguém contar, e por mais que a pessoa tenha uma experiência boa, seja sendo pai ou sendo mãe, muitas vezes a gente vê a pessoa ainda enviesada por um passado que ela não resolveu, então ela acaba conduzindo a situação dela como mãe ou como pai com base nesse passado e não vendo que isso também pode ser leve, a paternidade pode ser leve, a maternidade ser leve, pode ser leve também. E aí que as pessoas dizem, não, mas você vai ver, quando você tiver que passar as madrugadas, beleza, vai passar as madrugadas, mas isso também passa. Tanto que depois o que as pessoas falam, cara, passou muito rápido. Uhum. A pessoa fala assim, nossa, tá com 6 meses, tá com 8 meses, já tá com um ano. E daí a pessoa vivia num mundo de reclamação lá atrás e não aproveitou aquele processo, que é um processo. Daí quando Uhum. você der umas 4, 5 piscadas, tá com 15 anos, aí você pensa, caraca. Devia ter aproveitado mais. Nesse sentido de pensar nisso, né, no processo, volta para a questão do custo. É algo que tu sabe que é o custo daquilo que você decidiu fazer. E eu acho que às vezes nesse lugar as pessoas vão imaturas demais para essa realidade, esperando que nada mude, esperando que. E aí chegam lá, se deparam com a realidade dura, né?
e se desesperam de certa forma. E também a gente não está dizendo aqui que somos melhores ou piores que ninguém, que somos super-heróis, que pra gente não, pra gente vai ser diferente, não. A gente só vai escolher fazer de uma forma e levar essa maternidade, paternidade de uma forma diferente, como a gente já tem escolhido, né? Mas, Neste momento. mas é porque a gente está alinhado nisso. Eu sou um espectador assíduo do seu canal também, e aí eu vejo outras temáticas que você já trouxe, e aí é muito desse lugar do desalinhamento no vídeo que você citou também, que você trouxe do aspecto do a mulher acha que esse homem vai se tornar melhor porque tem um filho vindo. Pô, ela tá completamente enganada. Se esse homem já é ruim agora, ele vai ser pior com um filho. Porque aí o que que acontece? Esse homem precisa dar suporte para a esposa, porque a esposa é o suporte do bebê. O que que esse cara vai fazer? Ele já não dá suporte para a esposa hoje. Uhum. Ele vai dar menos ainda, porque ele vai começar a punir ela, porque, poxa, Eu essa não mulher queria essa criança. não queria essa criança, essa mulher agora não me dá atenção, só quer saber dessa criança. E aí Uhum. o relacionamento vai ser pior ainda, que é o Uhum. que a gente vê na maioria dos casos. Tem o filho e o casal acaba se separando. Mas, retomando o que você falou anteriormente sobre homens que são meninos, esse é o padrão. É Uhum. um homem que é um menino ferido pela relação que ele teve, uma relação ruim que ele teve com o pai no passado, que ele não dá conta de resolver no presente, e ele continua sendo aquele menino que sofreu com o pai dele lá atrás e não consegue resolver isso para ser um homem bom para uma mulher, para sua companheira, para sua esposa, e um pai que ele também não teve. Uhum. Ou às vezes é uma relação disfuncional até com a mãe, não só com o pai, né? Pode Com os acontecer com dois, os dois genitores ali, um ou outro, ou até mesmo com os dois, e a gente vem carregando essas dores e replicando na nossa atualidade. Foi muito o processo que a gente desconstruiu. Mas agora vamos voltar para sua sensação, para esse novo momento de vida de um pai em formação, que foi lá, acompanhou todos os ultra, ouviu o coraçãozinho. Tem algo que ainda te deixa apreensivo em relação a isso, que você sente que ainda precisa trabalhar? E qual é, assim, o momento que você pensa assim, nossa, ansioso para viver esse momento com a Heloíse? Tem algum em específico já? eu acho que como a gente fala bastante em viajar também, eu imagino a gente viajando com ela. E aí podendo. Para que eu tô grávida, eu tô sensível. E você, tá gostando desse vídeo? Se você tá gostando, não esquece de deixar o teu like. E se você não é inscrita, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas é poder levar ela a viajar, porque quer viver esses momentos com a gente, né? E a gente volta e meia, né? Fica vendo vídeos de viagem também, e vê vários casais com bebê, etc., viajando, e o bebê curtindo, etc. E porque a gente sabe também que a gente levou longos anos para poder viajar, etc., conhecer o mundo, e a gente vai poder proporcionar isso para ela. Então, isso é uma das coisas que eu penso com frequência, assim, de, nossa, pô, ela vai poder, sei lá, ter 6 meses e vai viajar de avião. Que eu fui viajar de avião quando eu tinha 18 anos. Então, ela vai poder viver isso, vai poder fazer uma viagem internacional nem com 1 ano de idade. E a gente levou mais tempo. Daí, o quanto a gente vai aproveitar esse momento que a gente falou assim, pô, imagina levar a criança a primeira vez na praia. Ela botar o pé na água, na areia, sentir aquela coisa, pô. E o que me deixa apreensivo, eu estava pensando nisso essa semana, hoje especialmente, mas o próximo passo que me deixa apreensivo agora não é nem a Heloísa ali, mas cara, será que eu vou saber lidar com o parto? Uhum. Será que eu vou, nossa, quando chegar o momento assim, ai meu Deus, o que que faz agora? O que que pega para levar para o hospital? Como é que faz? Ir lá?
E aí? E agora? O que que faz? Eu acho que é isso que me deixa apreensivo, saber se eu vou conseguir dar o suporte que você precisa naquele momento. Porque dessa jornada agora, o parto é, sem dúvida, o momento mais alto desse processo, agora da gestação até a Heloísa estar conosco. Então Uhum. é assim, nossa, eu vou saber fazer, eu vou conseguir dar apoio, eu vou tá lá para ela tudo o que ela precisar, sabe? Uhum. É esse processo. Porque depois eu penso, poxa, depois a gente vai dar um jeito, sabe? Vai dar um jeito com ela, você vai passar agarrado com ela 30 dias, não sei se precisar, beleza, ok, vai acordar, passar acordado, tá tranquilo. Então, Mas hoje, o teu maior desafio que tu tem em mente, que é algo que tu pensa sempre, é o parto. é o parto. Mas eu tenho certeza que sim, porque primeiro que você é excelente em aprender, né? Você é excelente em aprender e você é uma pessoa muito disposta. E a gente tem tempo. E eu acho que essa é uma dúvida também de várias pessoas, não só do pai, mas também da mãe, enfim. Passa por isso, né? Será que vou dar conta de parir essa criança? E quanto ao restante das outras dúvidas que você trouxe, como é que vai ser, o que eu vou levar na maternidade, isso são dúvidas que também me afetam e a gente vai descobrir. Eu tenho certeza que a gente vai Uhum. descobrir e também vai compartilhar com você aqui no canal. Então, continua acompanhando a gente, tem muito mais conteúdo bacana vindo. Quando você falou da Heloísa ali de viver as primeiras vezes, né? Muitas primeiras vezes, a primeira vez que bota o pezinho na areia, a primeira vez na praia. Acho que assim como a gente se despede de uma fase, que era o que a gente falava anteriormente, de se despedir de momentos que serão nossas últimas vezes, em contrapartida, a gente vai viver muitas Legal. outras primeiras vezes juntos, né? De inúmeros momentos, sensações, atividades. A gente fala muito das gatas que moram com a gente aqui em casa, porque elas não são exatamente nossas gatas, elas moram aqui com a gente, elas moram aqui com a gente. Acho que elas são De, mais donas da casa do que a é, gente, né? e elas são umas amadas, umas fofas, e a gente muitas vezes fala assim, ai, como é que vai ser quando as gatas Uhum, encontrarem com a Heloísa a primeira vez? O que uhum, que elas vão fazer? Vão dormir com ela, vão cheirar ela, vão ser a gente brinca que elas são, as gatas são a nossa rede de apoio, porque uhum, vão fazer companhia para a Heloísa. uhum, Então, inúmeros primeiros momentos que nós vamos construir novamente. com certeza. E nós vamos contar para você que nos acompanhar aqui no canal. Então não deixa de se inscrever e deixar o seu like para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada por ser esse marido maravilhoso, me dar todo o suporte, todo o carinho, todo o amor, ter paciência com as minhas oscilações de humor, intensa demais, alegre demais às vezes triste demais, chorona demais, mas essa sou eu, só que potencializada com a gestação. Então, obrigada por ser nosso tudo, porque como você disse antes, para que esse bebê esteja bem, a mãe precisa estar bem. Para que a mãe esteja bem, ela precisa de alguém forte do lado dela, que a proteja, que a dê carinho, que a dê amor. Então, muito obrigada. Merece. Obrigado a você. Quer deixar alguma mensagem final para as nossas mamães e talvez papais de primeira viagem que estão aí acompanhando a gente? O recado é: deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos e mostre esse vídeo para o seu marido. E aí esse recado vai diretamente para o seu marido, seu companheiro. Se for companheiro ainda, casa, tá? Isso vai resolver Mais um inúmeros ponto a problemas. resolver, né? Vai resolver inúmeros problemas. Mas para o homem que está vendo isso, você precisa ser o suporte emocional da sua esposa. Porque tanto na gestação como no parto e nas primeiras semanas de vida ali do bebê, ele vai continuar conectado com a sua esposa. Porque é parte do processo, tem uma série de questões aí. E a sua esposa precisa de você. A criança precisa muito menos de você, muito, muito, infinitamente menos. Quem precisa de você nesse processo é a sua esposa, é a sua mulher. Então,
sirva de suporte para ela, que se você cuida dela, você cuida do bebê.